Graça e paz, meus irmãos, chegando com mais uma mensagem da Palavra de Deus. Curta, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, comente também. Isso é importante para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Vamos falar sobre a família de Deus. Todos nós queremos fazer parte da família de Deus, mas será que realmente nós fazemos parte da família de Deus? Vamos ver nas Escrituras a resposta para as nossas indagações. Em Lucas capítulo 8, versículo 21. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Essa passagem está falando de um episódio que Jesus estava numa casa pregando o Evangelho, onde ali havia muitas pessoas, e com ele andavam os seus discípulos. A sua mãe e seus irmãos chegaram para falar com Jesus. Um mensageiro foi até o mestre e disse: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, querem falar contigo. Mas Jesus, apontando com o dedo para os seus discípulos, ele disse: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam, praticam. Não basta só nós dizermos que somos filhos de Deus, nós também temos que cumprir a palavra de Deus na prática, não apenas na teoria, porque os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que ouvem a palavra, mas também praticam a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, ali é escrito: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai Celeste, esses sim entrarão no reino de Deus. Romanos 9, verso 8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Mas todo aquele que faz parte da promessa, todos aqueles que se encaixam diante de Deus, cumprindo a sua palavra, ouvindo o Evangelho e vivendo o Evangelho, esses são descendência de Abraão, são filhos de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Cristo chama todos para que venham até Ele, para que Ele possa ajudar. Sabemos que Jesus Cristo foi enviado para os judeus, especialmente para os judeus, para salvar primeiramente a casa de Israel, mas depois salvar também os gentios. A nação de Israel como um todo não aceitaram Jesus. Claro que teve aqueles que aceitaram, muitos, mas a grande maioria negaram o Messias. Mas ele chama todos. Ele é Deus, tanto dos judeus como de todos nós que vivemos fora do judaísmo. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. É uma passagem do profeta messiânico Isaías,
onde fala de Jesus Cristo. Todos nós andávamos desgarrados, assim como foi os judeus também. Todos andavam desgarrados, foram separados, mas Jesus Cristo veio para poder unir as suas ovelhas, tanto da casa de Israel quanto do mundo inteiro. Cada um andava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade do povo, de todas as nações. E agora ele é o centro, Jesus Cristo é o Salvador. Quando nós vamos até ele, ele vem e nos livra e nos salva. Ele nos chama para fazer parte da sua família. Ele entregou a sua vida para nos dar vida, vida eterna. Efésios 2, verso 17 e o verso 18. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavas longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aqui o apóstolo Paulo nos diz que Cristo veio, evangelizou a paz aos hebreus, aos judeus que estavam com eles perto, mas também aos gentios que estavam longe. Agora ambos fazem parte de um mesmo povo, porque todos agora são filhos do mesmo Deus. Claro, aqueles que fazem a vontade de Deus são chamados por Deus e fazem a vontade do Senhor. Verso 19 e o verso 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Quando nós ouvimos a voz de Cristo e atendemos, nós vamos até Ele e passamos a obedecê-lo, a fazer a vontade do nosso Senhor. Assim nós estamos fazendo parte da família de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É um grande amor que Deus tem nos concedido, sermos chamados filhos de Deus. Jesus Cristo morreu por nós, por mim e por você. Não foi só pelos judeus, foi por todos. Aonde quer que exista pessoa na face da terra, tem hoje a oportunidade de alcançar a salvação por intermédio de Jesus. Tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus, obedecendo a sua palavra. Gálatas 4, verso 4 e o verso 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha quão importante a vinda de Jesus para o ser humano, para nos salvar, para nos resgatar da maldição e nos levar para uma vida de bonança, uma vida de liberdade. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, aquele que nasceu de Maria. Ele nasceu sob a lei, para nos remir, para nos livrar da maldição da lei, porque a lei, ela nos condena. Quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos debaixo de maldição.
Mas quando veio Jesus Cristo, Ele agora nos concede a sua graça, o seu Espírito, para podermos obedecer à lei e andarmos segundo a vontade de Deus, unicamente por intermédio de Jesus Cristo. Nós recebemos a adoção de filhos. Gálatas 4, verso 6 e verso 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Deus enviou em nossos corações o Espírito de seu Filho. Jesus Cristo foi enviado em nossos corações, para que possamos guardar a lei, para que possamos andar segundo a palavra de Deus, somente por intermédio de Jesus Cristo. O seu Espírito vai agir em cada um de nós. Por isso que, sem esse Consolador nas nossas vidas, o que seria de nós? Nós não temos força para guardar a palavra de Deus sozinho, mas o poder do Espírito, a graça redentora de Jesus Cristo, Ele tem nos dado, para que possamos andar segundo a sua vontade. Efésios 1, verso 5 e o verso 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Aqui vemos que, em amor, Jesus Cristo nos predestinou para sermos salvos, para sermos adotados como filhos amados. Nós não somos da linhagem de Israel, nós não fazemos parte daquela nação, mas Jesus Cristo morreu por nós também. Ele veio salvar também aqueles que estavam fora do aprisco, longe de Israel. Quando nós aceitamos a Cristo, nós também estamos aceitando a sua salvação, fazendo parte da família de Deus, obedecendo a sua palavra, andando segundo os seus mandamentos. João capítulo 1, verso 12 e o verso 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui o apóstolo João nos diz que aqueles que creram em Jesus Cristo, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do homem ou da carne, mas nasceram do Espírito. São novas criaturas, que agora conhecem a salvação, conhecem Jesus Cristo, o Redentor e Salvador. E aqueles que conhecem a Cristo vão fazer a vontade dele. Veja que Deus tem uma família na terra, não é uma família desunida, não é uma família desgarrada, porque Cristo veio para unir as suas ovelhas, os que estão dispersos nesse mundo, numa mesma fé, no mesmo propósito, tendo o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria, porque é o mesmo Espírito que vai estar atuando em cada um dos seus filhos. É o Espírito de Cristo que vai estar em mim, que vai estar em você, tendo a mesma fé, tendo o mesmo propósito, andarmos segundo a vontade de Deus. Tiago capítulo 1, verso 22 e 23. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Nós ouvimos a palavra de Deus e temos que ser cumpridores dessa palavra. Senão, nós vamos estar nos enganando. Nós não podemos ser hipócritas.
Nós temos que ouvir e praticar a palavra do Mestre. Não ser semelhante ao homem que olha no espelho e vê o seu próprio rosto natural. Não vê mudança nenhuma. Nós temos que ver mudança em cada cristão na face da terra. Ser diferente. Andar segundo os cumprimentos da lei. Andar segundo a vontade de Deus e não a vontade do homem. Em João 8,42, disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus Cristo foi condenado. Jesus Cristo não foi aceito. Ele disse que era o Filho de Deus e muitos não acreditaram nele. Acharam que Jesus Cristo era um impostor. Mas Cristo disse que o pai deles, daqueles fariseus, não era o pai de Cristo, porque as obras de Cristo eram diferentes das obras deles. Se Deus fosse o pai deles, eles amariam a Cristo, pois Cristo estava fazendo a vontade de Deus. Romanos 12, verso 4 e verso 5. Porque assim como eu, em um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui Paulo está dando um exemplo do corpo humano, que tem vários membros. Nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós também somos muitos, mas um só em Cristo. Temos em Cristo Jesus o nosso guia, o nosso exemplo. Individualmente, somos membros uns dos outros. Fazemos parte de uma mesma família, família da fé. 1 Coríntios 12, verso 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso se chama união. E sabemos que a união é pela palavra, pelo conhecimento do Espírito de Deus. É Ele que faz essa união. Salmos 133, verso 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do homem, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Deus requer a união da sua igreja na terra. Ele fez todo o sacrifício para poder preparar um povo para a sua gloriosa volta. Quando Ele vier buscar a igreja, Ele quer uma igreja unida. Unida na verdade. Não unida pelos homens. Não unida por preceitos humanos. Porque quem une é a palavra, é a verdade do Senhor Jesus. Romanos 15, verso 5 e o verso 7, até o verso 7. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Deus requer uma igreja que esteja andando segundo o seu propósito, que possam aceitar uns aos outros, assim como Cristo nos aceitou. Todos nós temos defeitos, todos nós estamos buscando alcançar a perfeição, porque Cristo tem o poder para isso. Sabemos que é um processo, devemos andar cada dia buscando essa vida transformadora. Somente em Jesus podemos alcançar. João 17, verso 20 e 21.
E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nessa oração, Cristo está buscando para os seus discípulos a proteção divina, orando a seu Pai que estava no céu, rogando não somente por eles que estavam lá, mas também por aqueles que estavam longe, por aqueles que ainda iam crer em Jesus, para que todos sejam um, no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo propósito. Como Cristo e o Pai eram um, é o desejo dele que a igreja também seja uma, onde quer que esteja povo de Deus, mas todos serão um só, porque é o mesmo Espírito que vai atuar em cada um dos filhos de Deus. 1 Timóteo 5, verso 1 e o verso 2. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Veja que Paulo está ensinando a igreja como se tratarem respeitosamente, buscando sempre uma comunhão entre todos. Em Deuteronômio 14, verso 1 e verso 2, vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça, por causa dos mortos, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Deus quer um povo particular, um povo diferente, que não façam cortes no seu corpo, como era o costume de muitos dos pagãos daquela época. Por isso que Deus dava essa orientação para os hebreus. Essa mesma orientação serve para nós também. Hebreus 12, verso 7 e verso 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Muitas vezes nós queremos aceitar só as coisas boas de Deus e não as ruins. Quando Deus vem e traz repreensão, nós não queremos aceitar. Qual é o pai que não repreende o seu filho quando está errado? Quando ouvimos a palavra de Deus, que ela dói no nosso coração, porque bate bem na ferida, porque estamos praticando algo errado, e a palavra vem certa para poder nos corrigir daquele erro. É Deus falando conosco, querendo nos corrigir e nos tirar do caminho errado e nos colocar de volta no caminho correto. Hebreus 12, verso 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Se nós obedecemos aos nossos pais, nos sujeitamos a eles, quanto mais ao Pai do céu, que é Pai de todos. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos exercitados por ela. Quando nós recebemos uma correção, ela não parece ser boa, né? Nós não aceitamos, ficamos tristes, mas ela vai produzir bons frutos em nós. Se naquele momento da correção
ficamos tristes, mas depois ela vai nos produzir frutos para que possamos glorificar o nome de Deus. Hebreus 12, verso 12 e o verso 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Vamos levantar as mãos e de joelhos orar a Deus, buscar o Senhor, fazer veredas corretas, caminhos justos. Esses caminhos é segundo a palavra de Deus, segundo a ordem do Senhor. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não vamos deixar de congregar, de nos reunir como igreja, segundo a vontade de Deus. Muitos têm o costume de não estar indo para as reuniões. Vamos procurar encorajar uns aos outros, ainda mais que nós sabemos que o dia da volta de Cristo está perto. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se somos filhos de Deus, recebemos a herança do Senhor, somos herdeiros dele e co-herdeiros de Cristo também. Se Cristo padeceu, também os seus filhos, seus discípulos, também vão padecer, mas também vão ser glorificados como Cristo foi glorificado. Gálatas 3, verso 26 e 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Todo aquele que pela fé em Cristo foi batizado foi revestido de Jesus Cristo. Fazem parte da família do Senhor. Gálatas 3, verso 8. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Fazemos parte da família, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Gálatas 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, porque em Cristo se cumpriu a promessa. Todos nós somos filhos de Deus, porque em Cristo Jesus nós fazemos parte da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa feita a Abraão foi para toda a terra, que se cumpriu em Jesus Cristo, porque ele trouxe todos para perto dele. Todo aquele que crê, todo aquele que ouve, que obedece à palavra do Senhor, fazem parte dessa descendência, fazem parte da promessa. Nós também somos filhos de Deus. Gálatas 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meus queridos irmãos, se nós obedecemos a Cristo, andamos segundo a sua vontade, então nós também fazemos parte da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Lembram da promessa que foi feita a Abraão? Que a descendência dele ia ser tão grande, que a descendência dele ia ser numerosa, pois é em Cristo que cumpriu essa promessa. Cristo morreu por todos nós, para que nós venhamos ser descendência de Abraão.
ainda que Abraão não nos conheça, ainda que Israel não nos reconheça, mas Deus é nosso Pai também. As mesmas leis que foi dada para Israel é para nós também. Assim como Israel não obedeceu essas leis porque se desviou do caminho, obedeceu a outros deuses, mas aqueles que manteram a fé em Deus conseguiram obedecer. E hoje, nós que estávamos longe dos judeus, da nação judaica, em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. É Ele que vai operar nas nossas vidas para nós andarmos segundo a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja, nos conceda a sabedoria e conhecimento do alto céu para entendermos a sua palavra. É o meu pedido e agradecimento em nome de Jesus.